continuidade às nossas videoaulas, iniciaremos a sessão 2, Registros Históricos. Mas afinal, o que é história? O termo história surgiu na Grécia Antiga. O significado e sua origem era conhecimento advindo da investigação. Possui uma forte ligação entre o trabalho do historiador da atualidade, que é a pesquisa e análise de fatos históricos. É a ciência que estuda o homem e sua ação no tempo e no espaço, concomitante análise dos processos e eventos ocorridos no passado. A história ajuda a identificar no passado os erros e acertos da humanidade. Sem ela, seríamos condenados a repetir infinitamente os equívocos de tempos anteriores. Para compreender a ação humana no tempo, dois conceitos são importantes: memória e história oral. Memória é a capacidade de adquirir, armazenar e recuperar informações disponíveis, seja internamente no cérebro, a memória biológica, ou externamente em dispositivos artificiais, os computadores. E a história oral? O que seria a história oral? A história oral é uma metodologia muito usada em pesquisas históricas e sociológicas, surgindo como forma de valorização das memórias e recordações de indivíduos. É um método de recolhimento de informações através de entrevistas com pessoas que vivenciaram algum fato ocorrido. A história oral nasce com o compromisso de dar voz aos excluídos da história. Contar para quem, como e por quê são questões essenciais para quem vai trabalhar com a oralidade. Essas questões trazem em si um compromisso. Para quem estou contando minha história e por que a estou contando? O que pretende meu entrevistador com minha experiência ou vivência? Aqui se estabelece uma relação de cumplicidade, além de uma relação de colaboração. Com a história oral, pretendemos dar voz aos grupos marginalizados culturalmente e socialmente. Nestes, vamos encontrar um grupo que nunca teve acesso à escrita e, portanto, excluído do registro escrito de sua história e de sua memória. E outro grupo, felizmente majoritário, que tem acesso à escrita e aos elementos produzidos pela mesma, e a partir dela produzem a oralidade. Aqui é preciso ter clareza da existência de uma cultura e, portanto, de uma oralidade erudita e de uma cultura oralidade popular. No nosso caso, participantes do projeto Juventude Rural e jovens que vivemos em áreas rurais e estamos nos instrumentalizando no uso das tecnologias de comunicação para, com o auxílio das mesmas, acessarmos as ferramentas tecnológicas. Há várias formas de se obter fontes para a compreensão do passado. Quais são elas? A entrevista, opinião e depoimentos. A entrevista. A entrevista trata-se de uma forma de conversação entre duas ou mais pessoas, sendo estruturada a partir de perguntas e respostas. A entrevista serve para ter acesso às opiniões, fundamentos, concepções, análises ou para a obtenção de dados ou fatos. Como fazer uma boa entrevista? Para responder a isso, necessitamos de 3 passos básicos. A preparação. Devemos escolher o público e ter clareza sobre o tema de interesse. Segundo passo é a execução. Não se esquecer do gravador, a câmera, para a obtenção de todos os dados, observar o perfil e personalidade do entrevistado, estimular o entrevistado a ser flexível durante a entrevista. E o terceiro passo é a edição, a organização do material produzido e apresentá-lo de forma atrativa. Estamos iniciando nosso programa de Frente com a Realidade, dando continuidade com o tema Êxito do Jovem Rural, que vem sendo discutido ao longo da semana. Para melhor entender esse tema, trazemos para fazer esse debate a Dona Maria Conceição, que reside na comunidade rural de seu município desde 1938. Olá, Dona Maria! Já com o início do nosso debate, gostaríamos que a senhora explicasse para nossos telespectadores sobre a sua vivência na comunidade. Olá! Pois é, nasci na comunidade rural onde resido atualmente, vivo lá há muito tempo. Desde sempre trabalhei com a agricultura familiar e sempre criei os meus 7 filhos lá no interior mesmo. A vida lá na roça é bem mais tranquila que aqui na cidade. E até alguns anos atrás era mais vantajoso ficar lá no interior, na roça mesmo, do que vir para a cidade. E isso não acontece mais atualmente.
Que hoje todo mundo quer sair lá do interior mesmo. E falo isso porque vejo que todos os meus filhos, eles buscaram vir para a cidade. E buscar condições melhores, outras oportunidades que o campo não tem. E todas as inovações tecnológicas, elas se concentram aqui na cidade. E elas ensinam, a aprendizagem é bem melhor aqui do que lá no campo, que demora mais para chegar lá. E dos seus 7 filhos, quantos permaneceram lá na zona rural? Apenas meu filho mais velho fica lá, mora lá no interior comigo, dele tem a minha nora e tem meu netinho pequenininho também, só que querido. Ele também já está querendo sair de lá do interior, porque não tem nada de interessante assim nessas tecnologias tudo lá para ele. Ele quer vir para a cidade que tem melhores condições aqui para ele. E o que a senhora acha que mais mudou nesses últimos anos com os jovens lá na sua comunidade? Quase todos foram embora, todos eles querem ir para a cidade grande. Qual a solução que a senhora, como moradora do interior, que vivencia todos esses problemas que perpassam em sua comunidade, sugere para minimizar tal problemática? Eu acho que devia ser trazido lá para o campo maior acessibilidade para os nossos jovens, porque eles são os futuros produtores rurais e sem eles não vai mais existir agricultura, não vai existir mais roça. E eu acho que seria bom que aqui no campo, lá no campo, né, tivesse mais acesso a esse novo mundo tecnológico que está vindo assim para os nossos jovens. Então, muito obrigada, Dona Maria, pela sua contribuição aqui no nosso programa de hoje e seja sempre bem-vinda aqui em nosso estúdio. Muito obrigada. Esperamos com essa entrevista ter contribuído ainda mais com o debate já feito sobre o êxodo rural ao longo da semana. Tenha um bom dia e até o próximo programa De Frente com a Realidade. Opinião é uma técnica que implica emitir um juízo sobre a realidade. Pode-se consegui-la de 3 maneiras: comentário, opinião especializada do autor sobre algum tema ou fato; por um editorial, que é uma opinião oficial do meio ou grupo em questão; ou por uma coluna, que expressa o ponto de vista de uma pessoa em particular. Mas como eu faço para recolher opiniões? Fazer algumas perguntas simples, porém precisas, e respeitar ao máximo aquilo que foi expresso pelo sujeito. O depoimento, o que seria? Trata-se de uma técnica de relatar uma situação ou acontecimento por parte da pessoa que o vivencia ou vivenciou. Como redigir um depoimento? Devemos escrevê-lo em primeira pessoa, respeitando a linguagem e a expressão da pessoa. Devemos incluir as ideias centrais do autor, suas reações e destacar as partes da história que motivaram o depoimento. Como faço para produzir um vídeo-áudio a partir disso tudo? O vídeo-áudio é uma poderosa ferramenta para aproximar os usuários do computador ao mundo real. Trata-se de um importante instrumento de ensino e aprendizagem, rompendo com uma ideia de que tal recurso é uma ferramenta permitida apenas para poucos, resgatando-o como um veículo de socialização do saber. Quais são as fases de produção de um vídeo-áudio em nível educativo? A primeira fase é a definição do tema ou assunto a ser desenvolvido no programa audiovisual. A segunda fase é a determinação do objetivo do tema ou assunto escolhido. A terceira fase é a pesquisa sobre o tema em materiais bibliográficos, internet, fotografias, imagens, gravações sonoras, entrevistas com pessoas especializadas no assunto. E a quarta fase é a determinação dos conteúdos mais relevantes obtidos na terceira fase, contrastando com os objetivos elencados na segunda fase. Isso é necessário para que se determinem os módulos, quadros da produção audiovisual. E a quinta fase é a elaboração do roteiro com a definição de como será captado o material gráfico e audiovisual, as imagens, sons, equipamentos, iluminação, entre outros. Além disso, será realizada a edição, a copiagem do produto final em DVD, internet e outros meios.